Palavra do Senhor, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, o capítulo 3. Especialmente o verso 14. Filipenses 3, verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, como todos nós sabemos, o apóstolo estava preso quando escreveu esta carta. Uma igreja muito amada, porque não só tinha se originado de uma circunstância cruel, difícil, em que o apóstolo tinha sido preso, tinha sido açoitado, tinha sido colocado com os pés em tronco, numa posição muito difícil, e foi ali que o carcereiro percebeu que ele e Silas, Paulo e Silas, tinham uma vida diferente, porque eles cantavam louvores a Deus no meio dessa prova tão intensa da sua fé. Por causa da fé, por causa de afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, por causa de afirmar que só em Jesus Cristo as pessoas encontram perdão de Deus para seus pecados e não por justiça própria, eles foram condenados. Além disso, eles exorcizaram uma moça que estava possuída de demônios. E isto fez com que, então, toda a comunidade, de certa maneira, se revoltasse. E, queridos irmãos, essa forma distinta de agir foi a semente pela qual Deus plantou uma igreja em Filipos. E essa igreja se tornou uma igreja amada. Essa igreja se tornou uma igreja contribuinte, uma igreja missionária no sentido de investir na vida do apóstolo Paulo. Mandava recursos regularmente para ele. E havia, sim, um homem citado na carta chamado Epafrodito, que era um dos líderes da igreja e que tinha viajado muito, uma distância enorme, para alcançar o apóstolo Paulo com o dinheiro que a igreja havia arrecadado para cuidar do pessoal dele. E ele escreveu sobre isso, agradecendo a igreja, porque a igreja tinha sido generosa para com ele, mas ao mesmo tempo ele tratou de dois problemas que ele percebia na igreja. O primeiro problema que ele percebia na igreja é que havia uma tendência para a falta de unidade entre os crentes. Lá no capítulo 4 nós vamos ver que ele cita duas irmãs, não é? Evódia e Sintique, que já tinham trabalhado juntas, mas agora elas estavam se divorciando, estavam com pensamentos diferentes. E o apóstolo Paulo, então, pede a quem recebeu a carta, no sentido de que esta pessoa ajudasse estas duas irmãs a se reconciliarem. Mas, além disto, ele demonstra, no decorrer da carta,
que os crentes devem pensar a mesma coisa, capítulo 2, ter o mesmo amor, ser unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eles não devem ser partidários de posição nenhuma, mas eles devem sim considerar cada um superior, os outros superior a si mesmo. O segundo problema que ele via lá é que havia judaizantes, havia gente que estava tentando ensinar para aquela gente que pela justiça própria, pela obediência, pela prestação de contas, pelo exercício da circuncisão, pelo exercício das práticas judaicas, uma pessoa podia encontrar, sim, a salvação. E isso, para o apóstolo Paulo, tinha se tornado uma heresia. Porque ele foi defensor disso o tempo todo, até que ele se encontrou com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Depois disso, ele disse: olha, nenhuma obra que a gente faça nos justifica diante de Deus. Nada. Absolutamente nenhum ato de caridade, nenhum pensamento bom, nenhuma intenção boa do coração, nada nos justifica diante de Deus. Sabe o que nos justifica diante de Deus? Jesus Cristo justifica a gente diante de Deus. E quem crê em Jesus Cristo é justificado pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo. Então vocês têm que ter cautela, ele dizia à igreja, vocês têm que ter cautela com estas pessoas que estão ensinando que vocês têm méritos, com pessoas que estão tentando ensinar a vocês que uma vida de regras, uma vida regrada, será uma vida que Deus vai gostar e vai dar um jeitinho de salvar. Em relação a esse segundo assunto, é que é o contexto dessa passagem que nós estamos vendo aqui. O apóstolo Paulo, ao falar a respeito desses adversários dele, ele fazia questão de dizer que não importava para ele se esses homens pregavam de forma correta ou não. No início da carta, ele diz assim: eles pregam a Cristo por discórdia, capítulo 1, verso 17, não é? Eles pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. E aí ele pergunta: todavia o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Não importa se estão tentando me maltratar ao pregar Cristo, mas o que importa é que Cristo seja pregado. E o apóstolo, quando olha para esta gente que está atropelando o evangelho, esta gente que está maltratando o evangelho com a sua própria mensagem, acrescentando os seus sonhos, acrescentando as suas interpretações para o evangelho, ele diz que os crentes devem se acautelar e olhar para ele. Olhar para ele, o apóstolo Paulo. Ele diz em determinado momento aqui: sede imitadores meus, capítulo 3, verso 17. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, verso 18 do capítulo 3, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Não é de bom alvitre nós pregarmos
nós pregarmos o Evangelho de maneira que o crente se sinta em vantagem nesta terra, porque ele tem um Deus que pode dar tudo quanto ele quer nesta vida. Porque o apóstolo Paulo diz, olha, o foco está errado. Se as pessoas se apegam ao Evangelho para obter benesses para esta vida, elas estão com o foco errado. E ele explica, colocando do lado contrário, se o destino das pessoas que estão preocupadas em modificar o Evangelho é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, verso 19, porque eles só se preocupam com as coisas terrenas. Contrariamente, o crente fiel, verdadeiro, almeja outra coisa. O apóstolo diz no verso 20, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vejam que o foco do crente verdadeiro é um foco de esperança na redenção eterna. E ele prossegue dizendo que o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo de humilhação, verso 21, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nosso foco está em nos mantermos fiéis a Cristo enquanto ele nos dá vida aqui, mas nós sabemos que o nosso CEP é celestial. Nosso endereço, não é? É celestial. A nossa pátria está na presença de Deus. O nosso lugar definitivo é na presença de Deus, ele diz para os crentes. E nós podemos ter absoluta convicção de que ele nos fará semelhantes ao seu Filho, transformando o nosso corpo de humilhação em corpo de glória. Só que no texto que nós trabalhamos aqui, que nós estamos trabalhando, Paulo não está falando necessariamente do futuro, ele está falando do presente dele, do momento que ele está vivendo. E isso tem muito sentido para nós. Qual é o nosso momento? É claro que nós devemos visualizar que a nossa pátria está nos céus. É claro que nós temos que funcionar, visualizar que o nosso corpo será restaurado, transformado, será inteiramente novo, será inteiramente diferente, mas será a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, aqui e agora, o apóstolo mostra aqui que, ao contrário daqueles líderes que diziam assim, olha, eu já atingi a perfeição, eu já sei de tudo, eu conheço tudo, eu pratico tudo. Me faz lembrar um pouco daquele fariseu que foi ao templo fazer oração e disse, Senhor, eu não sou como aquele homem lá, que está escondido atrás da coluna. Eu te sigo, eu obedeço a lei, eu faço jejuns várias vezes, eu sou uma pessoa que dizima até a hortelã. E Deus não se agradou dele. A história nos mostra que Deus não se agradou, não se agrada de gente que diz assim, Senhor, eu sou bom, eu mereço. O apóstolo Paulo disse assim, olha, eu quero dizer para vocês, meus irmãos de Filipos, que eu estou correndo, mas eu não cheguei à perfeição. O apóstolo Paulo dizendo que não chegou à perfeição. É claro que ele não chegou à perfeição, porque ele afirma em vários lugares que ele ainda convive com uma natureza fraca, que quer mandar em Deus,
que quer determinar o seu próprio caminho. Ele convive com esta natureza. Ele tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas ele também tem um lado em que ele debate contra Deus. Ele resiste a Deus. Ele fracassa. É por isso que no culto a gente confessa pecados, porque a gente sabe o que acontece dentro do nosso coração. E o apóstolo diz, eu não obtive a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado. Eu gosto muito dessa frase, e eu já falei dela muitas vezes. Vocês, por certo, já ouviram mais de uma vez eu falando dessa frase. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A ideia é de uma corrida. Vamos para o estádio. Vamos nos colocar no lugar dos corredores. Vamos nos colocar na pista de corrida e vamos perguntar aqui como é que um corredor que quer ganhar, corre. Quem assistiu Olimpíadas, quem assiste esses campeonatos de atletismo, sabe muito bem que os atletas ficam sacudindo a mão, ficam respirando fundo, ficam olhando para frente, Por que eles estão fazendo aquilo? Concentração, eles estão se concentrando e nada pode desviar o seu olhar do alvo. O alvo para eles é aquela fita que os organizadores da corrida põem, e ele tem que bater ali o seu ventre, tocando na fita, porque assim ele chegou no fim da corrida. Mas nenhum atleta que eu conheça entra numa corrida para perder. Entra para ganhar. E o que é que tem que fazer para ganhar? Ele não pode ficar prestando atenção na namorada que está na plateia, não pode ficar prestando atenção em mandar beijinho para a mamãe que está lá também assistindo. Ele não pode se impressionar com eventuais vaias que ele receba, ou então aplausos que ele receba. Ele precisa estar ciente de que ele tem que chegar lá, e ele tem que fazer exatamente o caminho do exercício que ele fez na preparação. Nas corridas de longa distância, por exemplo, 1,5 km, 5 quilômetros, aquelas corridas de percurso longo, você vê qual é o jeitão dos corredores. Eles vão num trote regular, que não é uma coisa assim de explosão, não. Eles vão numa continuidade e eles vão todos juntinhos ali, não é? Precisa ter muito cuidado para um não tropeçar no outro, mas eles vão em bloquinho assim. E a corrida não tem nenhuma emoção até a última curva. Porque é na última curva que os mais resistentes, os mais rápidos começam a passar os outros. Eu assisti um vídeo esses tempos atrás de um corredor que se colocou em último lugar. Ele ficou em último lugar desse bloquinho. E ele ficou correndo lá como se ele estivesse passeando. Na verdade, eu sei que ele estava focado, porque quando foi a última volta, meus irmãos, aquele homem deu um tropé, dá a impressão que uma abelha o picou. E ele saiu, eu não sei de onde ele tirou a velocidade que ele teve, ele foi passando um a um, e ganhou a prova. E ele foi louvado por sua forma de correr. O apóstolo Paulo, então, aqui, ele usa a mesma figura. Quando a gente examina o texto
na sua fonte original, a gente observa que ele estava pensando em quem está correndo num circuito. E ele estava dizendo assim: irmãos, eu não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Não é que ele não tenha memória do passado, mas a carreira cristã do apóstolo Paulo não é voltada para a vida pregressa, para as conquistas do evangelho que ele experimentou. Ele não é como nós, talvez, que diz assim, sabe, lá em 1975 eu fiz isso. Lá em 1980 eu ressuscitei um rapaz que caiu. Eu estava falando muito, eu estava assim pregando bastante, ele dormiu e caiu da janela, e lá em 1980 eu ressuscitei aquele homem orando a Deus, e Deus teve misericórdia e ressuscitou. Ele não fica atrás destas coisas. Um grande amigo meu disse certa vez: eu dou chance aos crentes da minha igreja para darem testemunho das bênçãos de Deus sobre a vida deles. Então, eles vêm na frente aqui, e eu observei que a igreja estacionou. Era uma igreja, era uma comunidade, não é? E ele disse assim, e eu observei que a igreja estacionou. Os crentes começaram a contar bênçãos que eles receberam há 3 meses atrás. 4 meses. Olha, foi no ano passado, queria contar essa bênção. Aí ele chegou na frente da igreja e disse assim, meus irmãos, nós vamos parar com esse negócio de testemunho aqui, a menos que alguém tenha o que contar o que Deus fez hoje. Porque de 4 meses atrás, você devia ter contado há 4 meses atrás. E esquecer. Porque, afinal de contas, ainda que tenha sido uma bênção maravilhosa, Deus tem outra para hoje. Deus tem outra para hoje. Então, o apóstolo diz assim, eu não sou perfeito. Eu não vou alcançar a perfeição neste tempo. Mas, o que acontece comigo é que eu não fico remoendo o passado com coisas negativas, nem fico me gloriando do passado. E eu sei que o apóstolo Paulo citava as violências que ele sofreu, exatamente para abençoar os crentes, para ensinar os crentes que no sofrimento a gente cresce. Mas eu não acredito que ele ficasse remoendo essas coisas. Ele diz, eu esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o meu alvo? E o Paulo diz qual é o alvo dele. Ele diz a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um prêmio na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por soberano, a gente tem que entender que Deus decidiu pela nossa salvação antes da fundação do mundo. Quando Paulo falava aos Gálatas, ele disse com todas as letras que antes mesmo dele nascer, ele estava separado para ser um apóstolo do Senhor. Ainda que ele tenha sido um apóstolo e tenha tido um ministério maravilhoso, ele não é diferente de nenhum de nós que foi salvo pela mesma misericórdia divina, foi alcançado pela mesma graça e tem o mesmo ministério dele de ser
uma pessoa adoradora, uma pessoa louvadora, uma pessoa que exalta o nome de Deus em tudo que pensa, em tudo que fala e em tudo que faz. Agora, foi Deus quem decidiu. O apóstolo Paulo lembra que Deus trabalhou efetivamente, antes que a história acontecesse, predestinando a morte de Jesus Cristo e predestinando aqueles que creriam em Jesus Cristo. Na teologia, nós temos até uma ordo salutis, uma ordem de salvação que mostra que Deus teve que executar uma porção de tarefas para nos salvar, enquanto que Ele nos dá a fé para crer, mas exige a nossa responsabilidade, nos fazendo arrependermos-nos dos nossos pecados. O nosso papel é arrependimento, o nosso papel é confiança na obra de Jesus Cristo e quebrantamento. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade humana no plano de salvação. Mas tudo isso é uma ação soberana de Deus que não muda. Nós lemos hoje no Salmo 33 que os conselhos do Senhor, as determinações do Senhor são imutáveis. É por isso que o apóstolo pode adjetivar esse prêmio dizendo que é uma ação soberana. Mas eu gosto também da palavra vocação, porque a gente entende vocação como uma inclinação da pessoa para ser alguma coisa. Então tem gente que tem vocação para a política, tem gente que tem vocação para a música, tem gente que tem vocação para as artes, tem gente que tem vocação para a engenharia, a matemática. Nós entendemos vocação como esse processo que é demonstrado na pessoa, como uma facilidade que a pessoa tem para exercer alguma coisa. Não é todo mundo que pode subir aqui e tocar como esses meninos tocam. Parece que eles têm vocação para isso. Entretanto, quando o apóstolo fala de vocação, ele fala de chamado. E o texto nos mostra então que a soberana vocação nada mais é do que a atitude de Deus, que não muda, nos chamando em Cristo Jesus. E nos dando competência para sermos pessoas que quando falam, quando agem, quando demonstram atitudes, fazem lembrar a pessoa de Jesus. Você é crente, né? Já ouviu essa pergunta? Se você já ouviu essa pergunta, louvado seja Deus, porque você é diferente. Se você ainda não ouviu, eu sugiro que você seja crente primeiro. Porque o crente manifesta. Eu estava no posto de gasolina abastecendo. E eu estava só sem gravata. Estava de manga de camisa, calça social. Aí uma pessoa que puxou conversa ali, enquanto eu abastecia, perguntou, vai abastecer e vai para a farra. Aí eu olhei para ele e disse assim, não, eu não vou para a farra, eu vou para o culto a Deus. Eu vou cultuar a Deus. A minha resposta indicou o quê? Vocês estão entendendo? Quer dizer, às vezes uma resposta, às vezes uma fala, às vezes uma declaração, às vezes um gesto, faz parte da corrida do crente para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
Nós temos que nos lembrar que do lado divino, o que nós temos? Nós temos a vontade eterna de Deus firmada na sua imutabilidade e sabedoria. Nós temos a predestinação, a eleição, a chamada, a regeneração, a justificação, a santificação, a perseverança, a glorificação. Nós temos o plano eterno de Deus que foi executado por Jesus Cristo, mas do nosso lado o que nós temos? Que reconhecer que se Deus nos escolheu, Ele tem todo o direito de fazer isto, mas isso é o maior privilégio que a gente pode ter, porque a misericórdia foi do Senhor. Nós temos que entender que o nosso papel é buscar santidade, é buscar vida em conexão com a graça de Deus, e nós temos então que nos lembrar de que a nossa vida deve se pautar somente por Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Por quê? Porque a nossa pátria está nos céus. O nosso prêmio está nos céus. Então, quando olhamos para isso aqui, o apóstolo Paulo passa por esta soberana vocação de Deus em Cristo Jesus e diz assim: todos nós que somos perfeitos, quem são os perfeitos aqui? Ele acabou de dizer que ele não é. Mas toda pessoa que foi alcançada pela graça de Deus se tornou perfeita. Em que sentido se tornou perfeita? Ela ainda convive com uma natureza pecaminosa e falha. Mas o Deus que a salva não falha. E ela pode viver na graça de Deus o tempo todo e cada dia mais. A palavra de Deus nos afirma claramente que uma pessoa resgatada da sua vã maneira de viver tornou-se uma pessoa que pode dizer não ao pecado. Não é que ela não peca, mas ela pode evitar o pecado resistindo às tentações. Por quê? Ora, porque ela está correndo na direção de alcançar o prêmio, ela está correndo na direção de receber um corpo transformado quando Jesus Cristo voltar. Ela está vivendo na militância do Evangelho. Está bom assim para vocês? Ela está sendo um evangélico militante. Então, o apóstolo diz assim: andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Até onde você foi na sua vida cristã, meu irmão? Então a gente tem que se administrar mais ou menos dentro de algumas áreas. Por exemplo, a área do perdão. A área do perdão. Eu já aprendi a perdoar. E eu já aprendi a pedir perdão. Vamos andar de acordo com o que eu já aprendi a respeito dessa área. Então eu não vou mais viver magoado com alguém ou evitando alguém por conta de que a pessoa me machucou. Eu vou perdoar. Eu devo andar de acordo com o que eu já alcancei. Esta é a orientação apostólica aos filipenses e para nós. Por que que a gente deve andar de acordo com o que a gente já alcançou? O que Deus já nos deu, de compreensão da sua palavra e de atitudes que nos fazem parecidos com Jesus Cristo. Por que que nós devemos manter este nível de maturidade e cada vez maior? Porque nós estamos focados no alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Lá, quando nós chegarmos, tem um prêmio. Não é prêmio pelo nosso mérito, é prêmio pelo mérito de Jesus. E cada um de nós deve olhar para
a missão de sermos cristãos, exatamente como Paulo fez. Nós estamos numa corrida em que a gente não pode se distrair com as coisas deste mundo, mas a gente deve se focar na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, na competência que Ele nos deu para andarmos com Ele. Nós devemos nos focar na graça que Ele nos deu. Nós devemos focar no perdão que Ele nos deu. E assim, crescer, 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 prosseguir, prosseguir, prosseguir. Que Deus nos abençoe.